paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Mateus 7 até o 4. Mateus 7, 4. Mateus do 1 ao 4. Amém? Eu vou estar lendo. Não julgues, para que não sejas julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vós, de medir a vós. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trava que está no seu? Amém? A palavra aqui, ela é bem clara, né? Não devemos julgar o nosso próximo, porque com a mesma medida que nós julgarmos o outro, nós estaremos sendo julgados. E a palavra vai falar assim: por que olha a trava do seu irmão e não vê a sua? Muitas vezes olhamos o defeito dos outros e não vemos o nosso. Muitas vezes julgamos o nosso irmão por algum erro, por algo que a gente acha que está errado, enquanto o nosso está encoberto. Então não devemos julgar ninguém, né? Porque Deus é o juiz, não nós. Nós estamos aqui para amar e ajudar o próximo, né? E antes de colocar uma trava no olho, ver a trava do olho do meu irmão, vamos tirar a nossa. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos estar orando para dar início. Amém? Pai amado, Pai querido, Senhor, estamos aqui, Pai, para te render glória, para te render adoração, para te render o melhor de nós. Espírito Santo, abençoa cada irmão que está chegando aqui. Senhor, guarde a vida deles. Pai, que não venha faltar nada na casa dos meus irmãos. Espírito Santo, eu não sei o que eles precisam, mas o Senhor os conhece. O Senhor sabe cada pedido, o Senhor sabe cada necessidade deles. Pai, eu venho clamar a Ti pela vida de cada um, que o Senhor entre, Pai, com a resposta que eles vieram buscar. Que o Senhor entre, Espírito Santo, com a necessidade de cada um deles. Que eles venham sair daqui hoje, crendo, Senhor, no poder que o Senhor tem. Crendo, Senhor, que o Senhor está no barco. E que, Senhor, tudo passa, e que em nome de Jesus, se tiver algo que esteja difícil na vida dos meus irmãos, que o Senhor esteja com eles para ajudar a passar. Senhor, abençoe este culto, abençoe a palavra que vai ser lançada, Pai. Espírito Santo, que nós venhamos ouvir, não o que nós queremos, mas o que o Senhor tem para falar conosco. Oh, Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui, Pai, o Senhor tem estado conosco. Senhor, muito obrigada, Pai. E que o dia de hoje, que a semana que se inicia hoje, seja abençoada na vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom dia, igreja, graça e paz. Vamos adorar, dar toda a honra e toda a glória àquele que é digno de louvor e adoração. A profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão
impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça. Caio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Nós repousamos em ti, Jesus. Recaio de novo mais uma vez. Eu recaio em tua graça. Recaio de novo. E se eu passar pelo
pode dizer isso? Em teus braços é o meu. Independente do que você esteja passando ou vivendo, descansa nos braços do Senhor. Entrega na mão dele. Chega de colocar a sua mão. Chega de fazer do seu jeito. Deixa ele fazer. A vontade dele é perfeita e agradável. Deixa Deus agir. Em Salmos fala: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Senhor tem ouvido o seu clamor. Mesmo que Ele esteja em silêncio agora, mas Ele tem ouvido. Deixa Deus agir. Deixa Ele fazer. Tira a tua mão e deixa Ele fazer. Da maneira dEle é melhor, da maneira dEle é perfeita. Mesmo que não seja o que você quer, mesmo que não seja do teu jeito, e que não seja como você tenha planejado, mas talvez os nossos planos não sejam tão perfeitos quanto os dele. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quando eu planejo, me mostra que é o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incoagulável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostra que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha
conheço um outro amor assim. Oh, que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim, eu quero mais desse amor. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim, e nada vai ocupar teu lugar em mim, e ninguém pode ocupar meu lugar em ti, e nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti, Deus. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Oh, que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Aleluia, Jesus. Para mim. Para mim. Aleluia, Jesus, nós te adoramos. Irmãos, graça e paz, irmãos, bom dia. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 49. Livro de Salmos, capítulo 49. Bom dia para você que nos assiste, que nos acompanha pelas redes sociais. Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Salmos, capítulo 49. Nós iremos ministrar os dízimos e as ofertas. Salmos capítulo 49, verso de número 20. Salmos 49, verso 20. Diz assim o texto. Todos acharam? O homem que possui riquezas sem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Vamos para o verso 12 do mesmo capítulo. Todavia, o homem, apesar das suas riquezas, não permanece. Antes, é como os animais que perecem. Queridos, olha o sábio dizendo algo interessante e que nós precisamos de uma vez por todas entender. Que o dinheiro, ele tem como prerrogativa nos ajudar em muitos aspectos, e ele é uma bênção quando bem administrado, e quando o nosso coração está no lugar certo. Mas ele pode tornar-se um inimigo, um concorrente de Deus. A Bíblia diz que é impossível o homem servir a dois senhores, senão ele agradaria um e desagradaria o outro. O homem não pode servir a Deus e as riquezas. O próprio Jesus vai elevar o dinheiro, dando a ele título, status de Deus. É a única vez em que o Senhor Jesus dá a um objeto título de Deus, porque o dinheiro pode tornar-se no coração do homem um ídolo, a ser adorado,
a ser protegido, a ser buscado. Então perceba, o dinheiro ele é muito bom quando o nosso coração está em Cristo e quando nós sabemos qual é a finalidade que ele veio na nossa mão. Qual é o motivo pelo qual o Senhor confiou a nós recursos e riquezas. Nós precisamos entender que todo recurso que passa em nossa mão, ele tem como objetivo, sobre todas as coisas, abençoar e prosperar a obra do Senhor na terra. Por isso que o salmista vai dizer, o homem com riquezas, sem entendimento, é como um animal que perece. O que o animal tem e que o homem, ou melhor, o que o animal não tem, que o homem tem? O animal, ele é conduzido pelos seus instintos. Amém ou não amém? Tudo que o animal faz é por instinto. Tudo que ele faz. O animal não pensa, não analisa, não faz conta, cálculo, soma. O animal, ele faz tudo por necessidade. Então, quando ele abana o rabo para o dono, é porque ele quer suprir uma necessidade, seja ela de uma carência, seja ela da fome. Mas ele nunca faz nada se não for por necessidade. E nós precisamos entender que nós fomos chamados pelo Senhor não para caminhar por necessidade, mas por propósito. E quem caminha por propósito não é roubado pela necessidade. Por isso que tem gente que tem dificuldade de colocar nas mãos do Senhor os seus recursos. Por quê? Porque ela não entendeu ainda o propósito. Ela vive por necessidade. Então ela acorda de manhã e ela fala, eu tenho que pagar. Necessidade. Eu não sei se vai dar. Necessidade. Porque não transita de acordo com o propósito. E quem caminha por necessidade são os animais que não têm entendimento. Mas eu sei que eu estou falando com uma igreja que tem entendimento. E que não caminha segundo a necessidade, mas de acordo com o propósito. Dito isso, esse texto é interessante, você pode depois ler na sua casa, o Salmo como um todo, o verso 49 inteiro, porque ele é fantástico. E ele diz assim, olha que interessante, o verso 16, não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa aumenta, pois quando morrer, não levará consigo nem a sua glória, não levará consigo, e nem a sua glória o acompanhará. Queridos, que nós entendamos isso, e coloquemos na mão do Senhor os nossos recursos, a fim de que esses recursos sejam um motivo do reino de Deus avançar, porque o Senhor conta conosco, amém? Você que entende esse princípio do dízimo, da oferta, pegue em suas mãos os seus recursos, e que nós vamos orar, e logo após a oração você pode vir à caixa de oferta. Senhor, nós queremos entregar a Ti a nossa expressão de fidelidade, a nossa gratidão ao Senhor. Senhor, receba como um aroma suave as suas narinas. Nós queremos expressar ao Senhor que nós não caminhamos por necessidade, mas segundo o propósito no qual o Senhor a nós confiou. E como igreja queremos fazer parte do seu reino. Nós queremos, ó Deus, investir, ó Deus, no reino, a fim de que ele avance, cresça, e que através da igreja do Senhor na terra, almas e vidas sejam alcançadas, transformadas, para a glória do teu santo nome. Nos dê sabedoria para que administremos com zelo, temor e tremor todos os recursos nos quais o Senhor a nós confiastes. Senhor, abençoa teu povo, prospera os caminhos dos teus filhos que são dizimistas e ofertantes da casa do Senhor, que eles possam
ó Deus, aquilatar, testemunhar todos os frutos que eles têm colhido daquilo que eles têm plantado como fidelidade. Não, ó Deus, não estamos devolvendo ao Senhor por necessidade, mas por propósito, porque entendemos o processo do propósito que nos levará a viver a plenitude do chamado do Senhor sobre nossas vidas e como igreja local. Nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Você que veio preparado, pode sair do seu lugar e vir até o gasofilaço. Aí, Teuzão. Primeira de Reis. Primeira de Reis. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Não? Primeira de Reis, capítulo 16, verso de número 29. Primeira de Reis, capítulo 16, verso de número 29. Deixe sua Bíblia aberta, porque na medida em que nós lermos os textos, nós iremos fazer as nossas aplicações práticas. O tema da mensagem de hoje é Deus de propósito. Antes, dia 21, nós temos o batismo, dia 21/11, o painel já projetou a tela. Você que fez o curso, fica atento essa semana, né? Vigie, para que nada e ninguém sequestre de você essa bênção tão extraordinária, esse dia tão especial que marcará a sua vida, você que deu o seu nome e que fez o curso para o batismo. Tem mais algum recado, painel? Não, só esse, né? E tem o biribol dos homens também, a escola dos discípulos. Na terça-feira, você esteja conosco na nossa terceira aula. Quem está fazendo o curso? Deixa eu ver. Está sendo bênção? Bênção, né? Na nossa terceira aula, e nós falaremos sobre vida devocional. Vida devocional. No dia 21, no dia do batismo, nós teremos o biribol dos homens. Acontecerá das 9 da manhã até as 16h30, tá bom? Não precisa levar o kit crente. Nós vamos fazer uma macarronada lá para ficar acessível para os irmãos. Nós sabemos que esses últimos dias nós tivemos muitas confraternizações, e nós não queremos ser peso para a vida dos irmãos. O intuito de nós nos encontrarmos lá nesse dia é para que nós tenhamos um tempo de comunhão, de unidade, né, e a gente possa se divertir juntos. Terá um tempo de palavra, um tempo de louvor e adoração. O local será no Ipanema, eu não sei ainda o endereço. Essa semana nós estaremos colocando nas redes, e na quarta-feira, que é o culto de quarta, a gente já posta aí na nossa fanpage. Tudo bem? Amém? Vocês estão cansados de ontem, né? Parabenizar todos os irmãos e as irmãs que direto ou indiretamente fizeram parte da organização do Encontro das Mulheres, né? Ontem, para alguma mulher que não esteve conosco, nós tivemos a Conferência das Mulheres, né? E com o tema Emocionalmente Lindas. Foi uma noite assim de glória, uma noite marcante, né? Foi um divisor de água na vida de muitas mulheres, como o Senhor falou de maneira tão cirúrgica ontem, através da vida da Daniela Peneda, que o Senhor a abençoe, uma mulher muito usada por Deus, né? E nós tivemos a oportunidade de ouvi-la ministrando a santa palavra de Deus. Foi um tempo muito bom, né? Nos divertimos, bagunçamos, brincamos, né? Foi um tempo extraordinário. Que lindo, parabéns às irmãs, né? Ontem muita gente já tinha ido embora, obviamente, e alguns diáconos, né, estavam lá ainda, organizando, colocando cadeira no caminhão, e eu fiquei olhando aquilo, e o meu coração se encheu de alegria, porque eu sei que esses irmãos entenderam que o que eles estão fazendo não é para os homens, é para o Senhor. A Bíblia diz que o nosso salário não será vão, e que naquele grande dia do Senhor receberemos os seus galardões, os seus presentes
por tudo aquilo que pela sua igreja fizemos. Amém, irmãos? Colossenses 3:23 diz: tudo que façais, façais ao Senhor e não como aos homens, sabendo que no Senhor o vosso salário não é vão. Então, eu quero parabenizar e deixar isso registrado aqui, aos irmãos, às irmãs, né, que fizeram, que organizaram, que fizeram a comida. Irmãos, os dias que antecederam a festa foram muitos dias, para que nós tivéssemos 3 horas, 4 horas de evento. Só que esse evento, na verdade, custou para a igreja quase uma semana de muito trabalho. É interessante que quem está nos bastidores percebe o nível de trabalho que existe para qualquer tipo de evento, de festa que se realiza. E muitas vezes quem está na superficialidade não entende isso, não percebe isso, não enxerga isso, por isso que fica com tempo para ficar falando mal, apontando, fofocando, porque quem não tem tempo para trabalhar, tem tempo para falar bobagem. Mas vamos para a palavra, porque hoje eu quero ser cirúrgico nela, e que o Espírito de Deus fale ao nosso coração. Parabéns a todos os irmãos e irmãs, né, diáconos e diaconisas, que fizeram parte desse evento, dessa organização. 1 de Reis 16, 29, diz assim o texto: Deus de propósitos, Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste sagrado, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor, o Deus de Israel, do que todos os reis que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o Betelita, reconstruiu Jericó pelo preço de Abirão, seu primogênito. Lançou-lhe os fundamentos e pelo preço de seu último filho, Segube, assentou-se-lhe às suas portas, conforme a palavra do Senhor, falada por intermédio de Josué, filho de Num. Ora, Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao leste do Jordão. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, e nós clamamos ao teu Espírito nessa manhã por graça, por misericórdia, que tu fales ao nosso coração, remova todo o impedimento, todo o embaraço, que tem como prerrogativa prejudicar tudo aquilo que o Senhor tem a comunicar ao nosso coração. Senhor, tira toda fortaleza de mente, todo sofisma, e que as escamas dos nossos olhos caiam, a fim de que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, e que nós compreendamos a profundidade, a largura, a extensão de tudo aquilo que será nessa manhã ministrado. Fala conosco, Senhor, por amor ao teu santo nome, por fidelidade a Abraão, por fidelidade a Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Somos as suas ovelhas e queremos ouvir a voz do nosso Supremo Pastor. Que haja graça, unção, sabedoria do alto, palavra de profecia, palavra de conhecimento e de ciência. Aqueça o nosso coração, edifica a nossa fé. Que essa manhã, meu Deus, saiamos daqui diferente de como nós entramos. Edifica, consola, exorta, encoraja a tua igreja, nos faça
compreender o propósito no qual estamos inseridos nesse dia, ainda que os processos sejam paradoxais e não temos compreendido os processos nos quais envolve esse propósito que o Senhor a nós confiastes. Fala conosco, fica conosco essa manhã, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém aplaudindo a Ele. Queridos irmãos, nós acabamos hora de ler o texto em que o escritor apresenta talvez um dos piores reinados que Israel recebestes. Haja visto que o reinado que antecede o reinado de Acabe é o reinado de Davi, é o reinado de Saul, é o reinado de Salomão. E Davi deixa um grande legado no seu reinado durante os seus 40 anos. E não obstante ao legado em que ele deixa, ele instrui seu filho Salomão para que, assim como ele, o seu pai Davi, fosse fiel na presença de Deus e não se desviasse dos caminhos nos quais o Senhor havia dado a ele segundo as ordens e as palavras que ele proferira na boca de Moisés. O fato é que os anos se passam, Davi morre, Salomão também, o reino é dividido em duas partes, Roboão e Jeroboão assumem o trono, e passa-se o tempo, esses homens esquecem do legado que Davi havia deixado, eles agora se distanciam do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eles se esquecem das leis e dos mandamentos de Deus, talvez se apegam em metodologias, na cultura dos seus dias, nos costumes do seu tempo, e agora abandonam a rica e poderosa palavra do Senhor, caminhando segundo as suas convicções, os seus pensamentos, quem sabe caminhando segundo a natureza dos conselhos dos príncipes, sábios, filósofos dos seus dias, desprezando a poderosa e santa palavra de Deus. Esses homens nos dias de Acabe comete os piores pecados já vistos nos dias de Israel. Nós acabamos de ler um texto em que o texto faz menção de um homem que, no afã de reconstruir Jericó, que sobre ela tinha uma palavra de condenação, e todo homem que ousasse reconstruí-la, toda a sua descendência seria destruída, palavras ditas pelo próprio Josué, quando estava a caminho de Canaã, segundo as palavras de Deus na boca de Moisés. Esse homem, no afã de construir, ele vai oferecer os seus 2 filhos, inclusive o primogênito, para que essa oferenda fosse aceita pelos seus deuses, e eles recebessem uma palavra, uma direção, eles recebessem um favor daquelas divindades, a fim de que eles conseguissem êxito e resultado no caminho em que eles estavam sendo conduzidos pelo seu próprio coração, pela sua própria mente, uma vez que eles haviam abandonado a palavra do Senhor. Esse é o plano de fundo, esse é o contexto no qual nós, ora, acabamos de ler esse texto. Acabe, não obstante a esses homens, apesar de ser rei, levantado pelo próprio Deus, eleito pelo próprio Deus, ele vai agora seguir os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções. Ele vai se deixar guiar pelas suas convicções internas. Ele vai deixar-se moldar pelas circunstâncias que o envolvia. Israel já estava declinando num caminho de prostituição, num caminho de idolatria, num caminho de apostasia. Acabe foi levantado por Deus para não permitir que essas realidades permanecessem. O fato é que Deus levanta Acabe, e ao invés de melhorar, as coisas pioram no reino, porque esse rei não era fiel a Deus, e Deus provavelmente se entristece, porque Deus chama Acabe para representá-lo.
Deus coloca Acabe no trono, Deus assenta Acabe no governo, no comando, para que Acabe instruísse o povo segundo as leis de Deus. Deus elege líderes a fim de que eles representem o coração de Deus. O fato é que Acabe, ele gostou de tudo que Deus deu a ele só não queria obedecê-lo, porque assim, tem gente que quer tudo que Deus tem para oferecer, só que não está disposto a obedecer a Deus. Você pode até experimentar de Deus o que Deus tem, mas fica pouco tempo na sua mão. Sabe por quê? Porque Deus não tem aliança com quem não é aliançado. Deus não é fiel com aqueles que são infiéis com Ele, na medida em que essa infidelidade pode afetar o povo no qual Deus ama. Por isso que Deus decide agora arrancar Acabe do comando e do governo, porque Acabe já não representava mais Deus, e agora os pecados de Acabe afetou toda a nação de Israel. Então, se Deus não remove Acabe do governo, da liderança, do comando, ele ia colocar em xeque o futuro da nação de Israel. Ora para o teu lado, porque a Bíblia diz que nós somos o Israel de Deus, e se colocasse em xeque a nação de Israel, a semente de Davi, Jesus Cristo não poderia vir. Portanto, Deus precisava preservar a nação, Deus precisava preservar o remanescente, e agora Deus olha do céu para a terra, e Deus precisa cumprir o propósito no qual está no teu coração desde a eternidade. Ele precisava levantar alguém para falar contra a casa de Acabe, ele precisava levantar um homem e uma mulher, talvez poderoso, corajoso, alguém que fosse fiel a ele e que o ouvisse, e não só o ouvisse, obedecesse, porque tem muita gente que ouve Deus, mas não obedece Deus, e mais do que ouvir a Deus, nós precisamos obedecê-lo, ainda que pouco temos dele ouvido as suas palavras. O contexto é esse. No verso 1 do capítulo 17, nós já começamos aqui a entender o que Deus vai começar a fazer nesses dias de tanta apostasia, de tanto distanciamento. Deus está triste. E por que digo isso? Porque não foi plano de Deus colocar alguém infiel no trono para reinar. Não foi projeto de Deus levantar um líder para levar o teu povo à apostasia. O líder representava Deus. O líder comunicava os sentimentos, os pensamentos, a vontade de Deus. O líder nada mais é do que alguém que reproduz aquilo que já existe. O líder não precisa inventar roda, o líder não precisa trazer nada de novo, o líder só precisa ser fiel com aquilo que já está posto, porque Paulo, o apóstolo, vai dizer: ninguém pode colocar outro fundamento, porque o fundamento já está posto, e o fundamento é Jesus Cristo de Nazaré. E Acabe agora, ele não está satisfeito com a palavra, ele não está contente com aquilo que Deus deu, porque certamente, se ele fosse fiel, ele ia suscitar muitos inimigos, muita oposição, ele não ia agradar todo mundo. E tem momentos que no afã de agradar todo mundo, a gente desagrada a Deus. Eu vou falar de novo. No afã de agradar todo mundo, nós desagradamos a Deus. Olha aqui para mim, é melhor você desagradar o teu marido do que desagradar a Deus. É melhor você desagradar os teus filhos do que desagradar a Deus. É melhor você desagradar a tua amiga do que desagradar a Deus. Pastor, eu não entendi. Ai, menina, ela não presta. Olha, eu não quero ouvir nada mal de ninguém. Se você tem alguma coisa com ela, senta lá e fala com ela, porque eu não sou ouvidos emprestados para fofoca, porque isso entristece o coração do meu Deus. Pode aplaudir, isso é para ele. Aceita que dói menos. Tá nem no enredo isso aqui. 17:1, a Bíblia diz que agora Deus olha do céu, e Deus precisa eleger, levantar, separar, escolher alguém para resolver essa situação. Eu vou falar de novo. Deus olha do céu e precisa eleger, separar, levantar, eleger alguém para resolver essa situação. Olha aqui para mim, queridos, o mundo está de perna pro ar. O Senhor está hoje olhando do céu e visualizando, contemplando homens e mulheres que estão dispostos a viverem os seus planos, projetos e propósitos, a fim de que Ele cumpra na terra aquilo que Ele já estabeleceu no céu.
céus, e para que isso aconteça, nós precisamos dizer como Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O fato é que quando eu olho para esse texto, eu me coloco de joelhos, porque Deus, segundo 1 Coríntios 27, 28, pode projetar aqui, painel, escolheu as coisas frágeis, as coisas vis, as coisas que não são, para aniquilar, envergonhar aquelas que pensam ser alguma coisa. Está no texto de 1 Coríntios, o capítulo é 1, o verso 27 e 28, olha esse texto que interessante. 1 Coríntios: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, Ele escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. O 28, painel: e Deus escolheu as coisas vis desse mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. O verso de número 1 do capítulo 17 nos apresenta isso. Deus olha para o reinado de Acabe. Eu estou falando, queridos, do homem mais poderoso que Deus havia colocado naqueles dias numa cadeira, para reinar, para falar segundo a vontade de Deus, para fazer juízo, para instruir, para orientar o povo de Deus. Acabe era senão um juiz de Deus, ele era o rei de Deus, ele era um homem que foi elegido para conduzir toda a igreja de Deus naqueles dias. Só que ele se apostata, ele agora se desvia dos caminhos de Deus, e Deus agora vai levantar um outro homem para cumprir o seu propósito, para falar contra a casa de Acabe, para talvez colocar o coração de Acabe no lugar, porque antes de Deus remover alguém, antes de Deus substituir alguém, Deus fala, Deus orienta, Deus ele chama a atenção, Deus exorta na palavra. Você está aqui porque Deus está te exortando, Deus está te chamando, Deus está insistindo em você, porque antes dele remover o seu candeeiro, ele vai chamar você para perto, ele vai tentar convencer você de que esse caminho é caminho de morte. Por isso que a palavra diz no livro do Apocalipse: arrependa-te e lembra de onde caístes, antes que eu venha contra ti e remova o teu candeeiro. O Senhor está dizendo: antes de eu remover alguém, antes de eu substituir alguém, antes de eu arrancar alguma coisa das mãos de alguém, eu falo, eu comunico, eu expresso a minha vontade, eu alerto. Tem alguém aqui essa manhã que está recebendo alerta de Deus, para que você vigie, para que você fique ligado, porque esses dias o Senhor está dizendo para você: se você permanecer nesse caminho, eu arranco o seu nome do livro da vida, eu removo o seu candeeiro. Mas se você ouvir a minha voz, eu estabeleço os seus dias, eu confirmo o teu chamado, eu confirmo a tua liderança, eu derramo graça sobre você, e ao invés de 22, eu te dou 40 anos de reinado, assim como eu fiz com Davi, assim como eu fiz com Salomão. Alabacanda, Arábia. A Bíblia diz que agora Deus vai chamar um homem, Alabacanda, Arábia. Olha que lindo isso. Ora Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade. Queridos, Deus olha do céu para a terra, e ele encontra, parafraseando aqui, usando uma figura de linguagem, conjecturando, ele olha e vê Taveira, e fala: preciso colocar alguém para falar contra o presidente da república, que ele desviou, ele está colocando gente no STF que não é gente de Deus, ele não está cumprindo aquilo que ele disse que cumpriria nos dias em que ele estava fazendo a sua campanha. Eu preciso colocar um homem lá para falar com ele, eu preciso assentar um homem no Palácio da República para falar com ele. E aí Deus olha do céu para a terra, ele passa por Maringá, ele passa pelo Sul, ele passa por Minas, ele passa por São Paulo, ele encontra Taveira. É o texto. Tisbé era uma cidade que nem no mapa tinha de Israel, era uma cidade desconhecida. Sabe por quê, queridos? Porque Deus vai tirar um homem do anonimato para falar com o rei. Deus vai tirar um homem do anonimato para falar com o rei.
Sabe por quê? Eu entendo que Elias estava de joelhos diante de Deus há muito tempo, esperando o dia em que Deus o levantaria, porque quem se prostra diante de Deus, Deus levanta diante dos homens. Eu vou falar de novo para alguém pegar: quem se prostra diante de Deus, Deus levanta diante dos homens. Ninguém conhecia Elias, ninguém sabia quem era Elias, ninguém conhecia a família de Elias, mas o Senhor sabia quem era Elias. O Senhor conhecia a família de Elias, o Senhor conhecia o compromisso de Elias, o Senhor conhecia o caráter de Elias, e no tempo oportuno, Elias sai do anonimato e se levanta diante do rei para falar contra a sua casa. Queridos, essa manhã o Senhor está visitando Tisbé aqui, o Senhor está visitando aquilo que muita gente não dá nada, aquilo que muitas pessoas desprezam. O Senhor está visitando aquilo que você olha e diz: vai sair o que daqui? Não vai sair nada. E Deus está dizendo: eu estou visitando Tisbé, te prepara, da onde você menos espera. Eu estou levantando pastor, eu estou levantando missionário, eu estou levantando profeta, eu estou levantando um povo poderoso. Alabanda, aí mandou comina gara séria. Eita, glória a Deus, oh glória, alamanda caravácia, aleluia, Jesus. Da onde você menos espera, Deus está levando, Deus está visitando Tisbé hoje. Aquilo que não tem valor aos olhos de muita gente, aquilo que não tem preço, aquilo que não tem expressão, o Senhor está visitando essa manhã. As Tisbé, em que as pessoas não reconhecem, não valorizam, elas nem conseguem observar, porque o Senhor escolheu usar as coisas loucas desse mundo, as coisas frágeis, as coisas visas que não são, para confundir aquelas que pensam ser alguma coisa. O Senhor olha do céu e vai lá em Tisbé, chama Elias, fala ao coração de Elias. Eu não sei se a voz foi audível ou se foi o testemunho interior, porque entenda, o Senhor fala de múltiplas maneiras. 4:10 de 1 Pedro vai dizer que a multiforme graça do Senhor se manifesta no meio da igreja, a fim de que a igreja seja edificada pelos dons distribuídos pelo Espírito. E muitas vezes o Senhor fala de múltiplas maneiras e formas. Eu não sei se Elias ouviu audivelmente, eu não sei se foi no interior, aquele testemunho, sabe o eu estou sentindo? Do crente não fala isso aí? Eu estou sentindo, é testemunho interior. É uma voz que ecoa dentro do teu coração. É aquela voz interior, aquele testemunho interior. Eu não sei de que maneira o Senhor falou com Elias. O fato é que Elias ouviu Deus. Olha aqui para mim, Deus fala. É que muitas vezes nós não ouvimos, que há outras vozes que estão falando dentro de nós. Por isso que em muitos momentos nós precisamos nos retirar no meio da multidão. Nós precisamos tapar os nossos ouvidos dos barulhos, a fim de que em silêncio ouçamos aquilo que o Espírito de Deus quer sussurrar ao nosso coração. Esse mesmo profeta, quando vai ouvir a voz de Deus, ele vai ouvir a voz de Deus num sussurro. Por quê? Porque Deus fala num sussurro. E sussurro ali é uma palavra no hebraico que dá a ideia de uma palavra branda, doce e uma voz baixa. O que eu quero aprender com isso e o que eu entendo com isso? Que o Senhor muitas vezes, Ele vai falar de uma maneira que eu só posso compreender, entender e ouvir se eu estiver em silêncio, em meditação, atento àquilo que Ele tem a me comunicar. O fato é que Elias ouve a voz de Deus. Elias agora consegue compreender a voz de Deus. E Deus chama Elias e diz a Elias: vá ao palácio e fale contra Acabe e a sua casa, porque eles estão desviados, afastados, eles se apostataram da minha presença. E o verso de número 2 nos apresenta essas realidades. Depois veio a palavra do Senhor a Elias. Queridos, olha que interessante isso. Deus levanta Elias, leva Elias ao palácio. Eu estou falando aqui da casa do presidente da república. Eu estou falando aqui da habitação do homem mais poderoso daqueles dias, do rei que Deus havia colocado
no reino de Israel. Deus vai dar honra para Elias. Deus vai dar crédito a Elias. Deus vai agora tirar Elias do anonimato e expor Elias ao holofote. Aquele que ninguém conhecia, agora todos passam a conhecer do dia para a noite. É uma fama repentina. Elias, que estava escondido, agora está exposto, e exposto a todo Israel. Do dia para a noite, Elias saiu de 40 seguidores para 1 milhão de seguidores no Instagram. Elias agora passou a ser conhecido por todos os homens e mulheres que habitavam o Israel daqueles dias. Deus agora dá honra a Elias. Deus agora coloca Elias para experimentar uma posição que ele nunca havia experimentado. Ele sai de Tisbé, do anonimato, do lugar desconhecido, e agora está falando no palácio do presidente da república. Ele está no palácio do Planalto. Ele está agora diante do rei, falando da parte de Deus uma palavra cirúrgica de conserto. Imagina a cabeça de Elias. Imagina Elias agora no palácio pensando: chegou o meu tempo, oh glória a Deus, chegou a minha honra, aleluia. O Senhor me tirou do anonimato e decidiu me dar bênçãos. O Senhor decidiu me prosperar. O Senhor decidiu soprar o meu nome. Talvez Elias estava fazendo essa conjectura, talvez Elias estava construindo essas ideias na mente. Mas olha que interessante, Deus tira Elias do anonimato, leva Elias para o palácio. Elias está falando contra o rei, talvez pensando: daqui a pouco sopra uma boquinha para mim, quem sabe eu consigo até um cargo aí, comissionado, talvez eu consiga até uma vaguinha aí, em alguma repartição pública, oh glória a Deus, já vou trazer papai e mamãe, porque quando Deus honra todo mundo. Imagina Elias pensando: eu estou falando com o rei ele tem possibilidade de abrir as portas, o rei tem condições de me presentear, e eu estou aqui debaixo de uma palavra do Todo-Poderoso. Eu dou a palavra de conserto, as coisas são colocadas no lugar, e daqui a pouco Deus vai me honrar, quem sabe eu me torno primeiro-ministro. E não foi isso que aconteceu, porque é sempre assim. Nós imaginamos que Deus virá por um caminho, mas o Senhor sempre vem por caminhos desconhecidos. O que importa não é qual o caminho que o Senhor está vindo, o que importa é se eu estou obedecendo a voz que eu ouvi dentro do meu coração. Porque ontem nós ouvimos uma palavra sobre Naamã. Naamã imaginou a maneira como Deus ia fazer o milagre, e Deus não fez da maneira como Naamã quis, mas Deus fez o milagre. Porque o que importa não é o milagre do jeito que eu quero, o que importa é o milagre. Amém ou não amém? O que importa é o que Deus vai fazer. Não importa se Ele vai fazer do meu jeito, não importa se Ele vai fazer do jeito dele. O que importa é eu aceitar e saber pela fé que o Senhor está vindo na minha direção, ainda que por caminhos desconhecidos. E foi isso que aconteceu. Eu fico imaginando Elias ligando para a mãe, dizendo: mãe, estou no palácio do Planalto, vou falar com o presidente, a senha está aqui, o meu nome está aqui, está meu sobrenome aqui, inclusive o responsável da comunicação aqui já me recebeu, estou na recepção, estou tomando cafezinho, tem segurança aqui. Mãe, parece que eu sou um ministro de outro país. Já vou adiantando para a senhora, eu estou achando que vai ter uma boquinha para todo mundo aí de casa, viu? Vai preparando, ora, intercede, mãezinha, já começa a colocar em oração, que pelo jeito é agora. Imagina Elias no palácio, esperando o rei, sentado na recepção, pensando assim: eita, chegou, oh glória, eita glória, Tisbé véi, não volto mais não, aleluia, oh glória a Deus, Distrito Federal, vou arrumar uma casinha alugada, agora o salário, sou amigo do presidente, ele vai me colocar como ministro, porque ele vai ouvir a voz de Deus na minha boca, ele vai saber que eu sou profeta de verdade. Aí Elias está fazendo toda uma construção, porque é assim que acontece conosco, a gente começa a construir aquilo que nós queremos que Deus faz, da maneira que Deus faz, e normalmente Deus nunca faz da maneira como nós queremos. Você já percebeu isso? Ele sempre faz diferente
diferente de como nós gostaríamos que ele fizesse, mas que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, ela é. O verso de número 2 e 3 desconstrói o castelinho de areia de Elias. É bem provável. Olha o que diz o verso 2 e 3. Depois veio a palavra do Senhor a Elias: retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te num ribeiro chamado Querite, que está ao leste do Jordão. Queridos, Elias sai do anonimato. Elias agora está diante dos holofotes. Toda a imprensa está ouvindo Elias, toda a imprensa está filmando Elias, toda a imprensa está registrando as palavras de Elias. Elias agora está surfando uma onda de prosperidade. Elias agora está surfando uma onda de exposição. Todo mundo agora conhece quem é Elias. Aí Deus olha para Elias e Deus agora vai falar de novo: Elias, sai daí, retira-te e vai para Querite. Sabe o que é Querite? Deserto. Olha que difícil. Porque a gente até tem ouvido para ouvir Deus chamar a gente para ir para o palácio. Agora quando Jeová chama a gente para ir para o deserto, ele não gosta não. Você imagina Elias? Ô Senhor, 2 horas? Eu achei que a gente ia arrumar uma boquinha aqui. Meus irmãos tudo desempregado em Tisbé. Tisbé não tem fábrica, não tem nada. E aqui não faz nada, ganha um monte. Você já imaginou? Deus falando de novo com Elias? E o que eu aprendo aqui, queridos? Que em muitos momentos nós precisamos ser fiéis a Deus, até no contraditório, até no paradoxal. Não fazia o menor sentido o que Deus estava pedindo para Elias. Porque o Deus que colocou Elias para falar com Acabe é o mesmo Deus que guardaria Elias diante de Acabe. Só que Deus decidiu levar Elias ao deserto. Porque o mesmo Deus que dá honra para falar no palácio é o mesmo Deus que muitas vezes nos deixa em silêncio no deserto. Eu vou falar de novo. O mesmo Deus que nos dá honra para falar no palácio é o mesmo Deus que nos deixa em silêncio no deserto. E tem posições que nós iremos experimentar e que logo nós deixaremos. Elias experimentou em pouco tempo aquela posição de honra, porque havia propósitos que eram maiores do que a posição que Elias experimentou. Eu vou falar de novo. Haviam propósitos que eram maiores do que a posição que Elias experimentou. Talvez Deus vai remover você de posições que hoje você está, e o motivo pelo qual Ele vai fazer isso, é porque os propósitos nos quais Ele tem para você, são maiores do que as posições que você está experimentando hoje. E quanta gente deixou de viver o extraordinário de Deus, porque ficou apegado a posições em que eles estavam. Não, daqui ninguém me tira e daqui eu não saio. Aí porque você não quis ouvir a voz de Deus, porque aparentemente aquilo que Deus estava te chamando era pior do que aquilo que você estava vivendo, você não sabia que por trás desse deserto havia de Deus honra que chegaria, e seriam honras que levariam você a viver coisas que você nunca viveria sem antes passar e habitar nos desertos de Deus. Queridos, nós não gostamos de deserto, porque deserto não nos promove. O que promove é palácio. O que promove é muitas vezes falar com o rei. No deserto as luzes, os holofotes se apagam. O deserto muitas vezes nos machuca. Mas o deserto não é acidente, é percurso de Deus. Deserto não é acidente, deserto é percurso de Deus. Deserto é a escola superior do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque lá Ele trabalha em você e depois através de você. Deus tira Elias do anonimato e agora Deus precisa trazer Elias para perto. Deus precisa trabalhar o coração de Elias. Deus precisa desenvolver Elias. E para que isso acontecesse, Deus precisava colocar Elias, plantar Elias num lugar que Deus gostaria que ele estivesse plantado. E muitas vezes Deus vai nos tirar de lugares, Deus vai remover pessoas, Deus vai nos colocar em situações que aparentemente são contraditórias, mas elas fazem parte da agenda de Deus, do plano de Deus, do curso de Deus, para aquilo que o Senhor está por realizar através da minha vida, segundo os seus propósitos. Amém, queridos? Elias agora sai do palácio
E ele vai para Querite. Deus fala, sai daí, retira-te. Eu gosto desse termo. Esconde-te. Irmãos, não faria o menor sentido aquilo que Deus estava falando para Elias. Não faria o menor sentido, porque não foi isso que ele falou para Moisés. Pelo contrário, Moisés volta 10 vezes na face de Faraó, para confrontar Faraó. E eu estou falando de um homem que não temia a Deus, a ponto de Deus endurecer o coração dele, porque o coração já era duro. Agora Acabe foi um homem levantado por Deus. Ele tinha linhagem e sangue israelita que corria nas suas veias. Não fazia o menor sentido Deus pedir para Elias retirar-se, esconder-se, afastar-se daquilo que era, na visão de Elias, o momento em que ele viveria o apogeu do seu ministério, que ele viveria as promessas do teu ministério, da sua vida. E quantas vezes, queridos, nós passamos por dias como esses, em que as coisas passam diante de nós, e elas passam, literalmente, elas não ficam. Ou elas param, nos dão um oi, e daqui a pouco elas vão embora. E você fala, eu achei que era agora. Eu achei que essa era a hora. Eu achei que esse era o momento, e não era o momento. E aí quando você se vê como Elias, no deserto, escondido, sozinho, porque Elias estava no anonimato, mas Elias estava com a família, ele estava na tua casa, ele estava na sua cidade. Agora Deus tira Elias do anonimato e leva Elias para um deserto, sozinho. Olha o verso de número 5 e 6, que interessante. Assim foi Elias, e fez conforme a palavra do Senhor. Olha o nível de obediência de Elias. Elias ouve a voz do Senhor, e ele obedece o Senhor em todos os níveis do pedido. Não há pedido de Deus para Elias que Elias negasse. Todos os pedidos nos quais Deus havia feito a Elias, Elias obedeceu. Quantas vezes eu e você somos seletivos com Deus? Nós não obedecemos na íntegra tudo que Deus pede. Nós obedecemos só aquilo que nos convém. E por que hoje nós estamos falando desse homem chamado Elias? Porque ele foi um homem que conseguiu obedecer a Deus em tudo aquilo que Deus a ele pediu. Elias vai para o palácio, oba, palácio Deus, holofote Deus, é moral, é o meu nome, é a exposição, é o triunfo, é o apogeu. Aí Elias vai, aí Deus fala, Elias, retira-te, esconda-te. Aí Elias fala, tá bom, eu vou. E tem gente que depois que Deus coloca no palácio, ainda que Deus pede para sair, não sai mais não. Ah, senhor, não vou sair mais daqui não. Mas Elias, eu preciso te levar para o deserto. Não. Perdeu o playboy. Me colocou aqui, é aqui que eu vou ficar. E abre mão, muitas vezes, de promessas que estão por vir, mas para que elas se cumpram, é necessário alinhar-se com o propósito de Deus. Elias faz exatamente o que Deus pede. Assim foi Elias, e fez conforme a palavra, porque eu não obedeço senão segundo a palavra, eu não obedeço senão segundo as ordens das Escrituras. Elias obedece a palavra de Deus, Elias confia na voz de Deus, e Elias desce para Querite. Olha o verso de número 6, os corvos lhes traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne no anoitecer, e bebia do ribeiro. Sabe o que eu aprendo? Que o Deus que enviou Elias é o Deus que sustentou Elias. Nós precisamos crer que o Deus que nos envia é o Deus que nos sustenta. Todas as vezes em que eu obedeço a Deus, nada me faltará de acordo com aquilo que Deus pediu para mim.
Nada. Elias obedece a Deus, Elias ouve a Deus, Elias assenta-se no ribeiro de Querite, e no Querite, o Deus que envia Elias, é o Deus que se torna de Elias o provedor. Sabe por quê, queridos? Nós não podemos ter Deus como limitado. Ele usará seus meios para nos alcançar, prover, abençoar todas as nossas necessidades. Eu conheci pessoas que, em detrimento do amor a Deus, abriram mão de emprego, abriram mão de viagens, abriram mão de trabalho, abriram mão de relacionamento. Ai, Deus, faz 30 anos que eu estou encalhada, agora que veio esse pão, ei meu Deus, e ele está apaixonado. Aí Jeová fala: não é esse, retira-te, esconda-te. Você tem que ser muito crente para você ouvir. Você tem que ser muito obediente para você obedecer. E quanta gente se aliançou fora da vontade e do propósito de Deus, e hoje paga um alto preço por causa disso. Pastor, faz 20 anos que eu estou orando por ele. É verdade, porque faz 21 que você casou. Porque quando você casou debaixo de desobediência, você casou por causa de necessidade, você casou por causa da tua carência, e agora você está pagando um alto preço. E paga mesmo, porque já que se aliançou, vai até que a morte o separe. Ou ora, pedindo para Jeová, né, intervir, fazer alguma coisa por você, mas não ajuda não, tá, Flor de Lis? Deixa Deus fazer do jeito dele. Aleluia, oh glória a Deus. Tá entendendo aqui o que Deus está falando? É do jeito de Deus, é da maneira de Deus. Nós precisamos ouvir Deus, obedecer Deus, segundo a palavra de Deus, ainda que aquilo pareça para mim um escândalo. Ainda que aquilo que Deus está me pedindo, eu não consiga, de maneira racional, compreender. Mas o Senhor não nos chamou para compreender, o Senhor nos chamou para obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Ele chama Elias, e agora Elias sai de Tisbé, Elias é removido do palácio, e Elias agora vai para o Querite. Elias agora vai experimentar de Deus os seus recursos, porque, queridos, experimentar o extraordinário de Deus só é possível quando Deus é a minha única alternativa e fonte. Eu vou falar de novo. Só é possível experimentar o extraordinário de Deus quando Deus é a minha única alternativa e a minha única fonte. É a viúva de Serepta, que estava com o último bolo para comer, morreria ela o filho, e quando ela não tinha mais o que fazer, aí Deus entrou e fez. Quando ela não tinha mais da onde arrancar, Deus foi e providenciou, porque é assim que funciona. A hora que a sua força acaba, a de Deus entra na cena para te ajudar, porque Paulo, apóstolo, entendeu e disse: quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Alguém que entrou aqui está dizendo: é ponto final, acabou, não tenho o que fazer, eu não tenho mais recurso, eu não tenho mais meio, e o Senhor dos céus está se levantando e dizendo: agora é a minha vez, eu estou entrando em cena, eu estou mudando o cenário, eu estou mudando a história, a tua força acabou, e agora a força que entra é a minha. Aleluia. Aleluia. Oh glória a Deus. Aleluia. Não tem mais recurso. Eles vão falar: agora é comigo. Estou cansado. Ele fala: deixa comigo. Porque enquanto você tem força, você vai fazendo na força do braço. E tem gente que Deus só age depois que eles perdem todas as forças. Porque enquanto tiver um restinho lá, fica tentando fazer do jeitinho brasileiro. Aí Jeová deixa você assim, ó, solto, até você se cansar e gritar: Senhor, apressa-te a me socorrer. Ele fala: agora é comigo. Agora é comigo. Elias está indo Querite. Elias está experimentando o extraordinário de Deus. É interessante que Elias entrega uma palavra no palácio, uma palavra de juízo contra a casa de Acabe, dizendo: ó, durante 3 anos e meio não vai haver chuva, segundo a minha palavra. O profeta era tão invocado que ele falou segundo a palavra dele. Deus nem tinha pedido para ele falar isso, ele falou.
Só que quando você é obediente a Deus, até aquilo que você falou e que Deus não falou para você falar, acontece. Porque Deus honra a palavra que sai da boca de filhos obedientes. A Bíblia diz que da boca de Samuel não caiu uma palavra por terra, todas se cumpriram. Sabe por quê? Porque os filhos obedientes têm crédito com Deus no céu. Na medida em que eu obedeço a Deus, é a medida do crédito que Ele dá para mim na terra. Eu vou falar de novo para alguém aqui. A medida em que eu obedeço a Deus é a medida do crédito que eu tenho com Ele na terra. Elias profetiza. Sabe o que é interessante? Que Elias vai profetizar dizendo que não vai ter água. E olha o verso 17, que interessante, querido, verso 7 do capítulo 17. Passado alguns dias, porém, o que acontece com o ribeiro aí? O rio seca. O que eu aprendo aqui? Que a oração de Elias começa a fazer efeito. Aquilo que Elias falou, passaram alguns dias, começou a ter efeito. A resposta chegou, segundo a oração do profeta, segundo a oração do filho obediente de Deus. Mas sabe o que é interessante? Que Elias começa a experimentar o fruto da oração, e a oração de Elias parece que ela é contrária à necessidade de Elias. Porque Elias diz, não vai chover, só que Elias esquece que se não tem chuva, o ribeiro seca. E agora Elias está exposto a um querite que havia secado em detrimento da oração que ele havia feito. Porque tem gente que é assim, Senhor, arranca do meu caminho todo mundo que não... Senhor, aqueles que me tiram da tua presença, arranca do meu caminho. Aí Deus começa a arrancar, começa a chorar, fazer campanha para voltar. Aí eu falo, não entendi, você pediu para secar o querite, agora você está chorando porque não tem água? O Elias, foi você que orou. Não foi você que orou? Não é segundo a tua palavra, Elias? Elias, quando você for orar, ora consciente. Ora sabendo o que você está me pedindo, porque aquilo que você vai me pedir eu vou te dar, porque você tem sido obediente comigo. Senhor, arranca do meu caminho. Aí Jeová arranca e começa a chorar, fica com depressão, quer fazer campanha, quer mandar flores para voltar. Foi Deus que tirou, foi Deus que arrancou, foi Deus que removeu do teu caminho. Elias estava experimentando o fruto da própria oração dele. Às vezes você está experimentando hoje aquilo que há 1 ano você orou, aquilo que há 2 anos você pediu. Aí hoje você está, Senhor, me usa, Senhor, eu quero ser usada, Senhor, molda a tua serva, Senhor, trabalha no coração da sua serva. Aí Jeová está experimento, está querendo desviar. Mas não foi você que pediu? Não foi você que falou com Deus? Senhor, me usa, Senhor, faz de mim um instrumento poderoso da tua mão. Para que Ele use você, Ele precisa trabalhar em você para que você esteja pronto para ser usada. Porque essa pedra bruta precisava ser lapidada para que se tornasse uma pedra preciosa e de grande valor. Elias estava experimentando aquilo que ele havia orado. E o interessante é que Elias agora precisa ficar ali no querite. Ele não saiu do querite porque a água secou. Ele ficou porque ele sabia que para que ele pudesse sair do querite, ele precisava ouvir a mesma voz que tirou ele de Tisbé. Eu vou falar de novo para alguém aqui, porque tem gente que a hora que entra no querite, sai sem Deus mandar. Agora o Deus que te tirou de Tisbé, o Deus que te colocou no palácio, é o mesmo Deus que no momento oportuno e na hora certa, vai dizer para você, o tempo de querite já terminou, levanta-te que é o tempo da tua honra, já deu a escola, você está aprovado, você está aprovada, agora eu vou soprar o seu nome, e aquilo que eu coloquei na sua mão, ninguém rouba, ninguém toma, ninguém tira, porque isso não foi conquistado de maneira fácil, isso foi conquistado no deserto da minha escola. Alamandaragaia. Oh, glória a Deus, eu sinto a presença dele aqui. Ele fica no querite. Ele espera o tempo do querite. E querite no original significa campo de treinamento. Ele está no campo de treinamento de Deus. Ele está esperando. Olha o processo do propósito em que Deus tinha para Elias. Que difícil. Difícil ou não? Difícil, não é? Nós precisamos entender isso. Elias está no querite, a água seca. A água seca. Mas os mananciais de Deus continuam jorrando.
O Querite não tem água, mas água para Elias não falta. Eu vou falar de novo para alguém aqui. O Querite não tem água, mas água para Elias não falta. O ambiente em que você está pode estar em sequidão, mas para você na obediência não vai faltar nada. Não vai faltar nada. É o que diz o salmista 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada vai te faltar. Ainda que a empresa esteja quebrando, ainda que as coisas estejam contrárias, aquilo que você precisa para ser conduzido até o término dessa escola, você terá, porque o provedor que te colocou no Querite é o provedor que vai te sustentar até o tempo em que você eita Jesus, aleluia, alabianto canarábia, derebiantro placadaca seremi candorebiácia. Aleluia, oh glória a Deus, alabacandarábia, aleluia. Abra a tua mão, filho, deremicanda alabachoricanda alabaxê. Coloca, dá a mão para tua esposa, alamianto cadarábia. Quem vê vocês aqui na igreja não imagina os desafios que vocês têm vivido. Eu estou falando das finanças. Eu estou falando da vida financeira de vocês, que faz 1 ano e 2 meses que a finança está de perna pro ar. O Senhor falou para mim, não vai precisar ficar pegando empréstimo, não vai precisar ficar ligando para a mãe e para o pai para pedir dinheiro. Vocês não vão passar vergonha, porque paga uma conta, deixa outra, paga uma conta, deixa outra, paga uma conta, deixa outra. Vocês estão vivendo dias difíceis, e isso tem afetado até o relacionamento e o casamento de vocês, porque o casamento estava por um triz esses dias. Aqui o Senhor, na misericórdia dele, falou com vocês, Reminancadarábia, e Deus falou para mim, é o Querite que eu coloquei você, rapaz, é o Querite que eu coloquei você, porque você já ouviu a minha voz, mas você endureceu o teu coração, você estava incircunciso, você estava caminhando de acordo com a tua vontade, mas você tem ouvido a minha voz e eu me alegrei de ti. Te prepara, porque eu estou tirando vocês do Querite. O campo de treinamento está acabando, um tempo novo está chegando, a honra vem sobre a tua vida. Eu estou mudando o teu salário, eu estou mudando você de posição. Te prepara, mulher, a honra vai chegar. O casamento que você honrou, o casamento que você cuidou, a integridade que você que até a Mendoquévia, até investida do diabo teve nessa aliança, muita investida de Satanás teve, o diabo tentou quebrar ela a qualquer custo, mas oxalá que Deus te falou, que Deus te guardou, que Deus te guiou, Deus te protegeu, até vozes da família você não pôde ouvir, porque senão o casamento tinha acabado, mas por causa da sua honra, eu te coloco no lugar de princesa, eu coloco você no lugar de Nené Minácia. A moça está chorando, você não está adorando, vai, levanta a mão, mistura o glória a Deus com aleluia, começa a aplaudir a presença do Eterno, aleluia, emiandore calabachia, alamacanda alabachéria, dá a mão para ela. Deus falou no meu coração, eu vou trazer um tempo de honra na vida de vocês, eu vou trazer um tempo de honra, honra financeira. Não feche o teu coração, você vai ser um grande mantenedor da obra. O Senhor falou para mim, uma empresa eu vou colocar na sua mão, eu vou colocar uma empresa na tua mão. O sonho que você tem, aquilo que você tem me pedido de joelho, eu vou te dar para você saber que eu sou Deus e eu sou grande. A obediência que você tem tido comigo, eu tenho me alegrado, porque Satanás tem... Eu vou descer aqui. Você não tem ideia a luta que esse moço está passando. Você não tem ideia a guerra que ele está vivendo dentro da mente, do coração dele. Muitas vezes o diabo fala para ele parar, fala para ele desistir de tudo, fala para ele abandonar tudo. Mas o Senhor está dizendo no meu coração, diga a ele
que eu estou com ele no Querite. E o campo de treinamento está chegando ao final. E a minha palavra para ele é aprovação. Te prepara, porque até a viagem do sonho eu estou preparando. Eita! Alawanda Kaminobidaracébia. A família vai aplaudir de pé e saberá que tu és um homem de honra, é um homem guerreiro, é um homem trabalhador, e que a tua fé, eita, glória a Deus, eu honrei. Você pode aplaudir a Jesus. Oh glória, oh glória, aleluia, labacanda, labaxaracandarábia, aleluia Jesus, aleluia Jesus. Deus falou para mim assim, ó, o Querite, ele tem começo, tem meio, mas ele também tem fim. Você está no Querite, as águas se secaram, as águas se secaram. O Senhor falou para mim, não dá um passo no Querite, porque enquanto você estiver lá, eu te sustento, eu sou seu provedor, porque aquilo que você colocou no seu coração em relação à minha obra, vai acontecer. Eu vou te honrar diante dos seus, eu vou alegrar o coração da guerreira que com você tem caminhado do teu lado. Eminada Arábia, te prepara, filho, que o tempo de honra vai chegar também, e toda a família fará festa, e saberá que eu sou Deus grande. Você pode aplaudir a Deus aí? Calamanda calavarácia. Oh glória, oh glória, aleluia. Eu vou encerrar. Alabacanda arabaxéria. A Bíblia diz que Elias estava no Querite, o ribeiro seca. O ribeiro seca, mas os mananciais de Deus não. Ele continua sendo por Deus cuidado. Ele continua sendo por Deus guardado. Ele continua sendo por Deus guiado. A Bíblia diz que Deus agora chama Elias e diz para ele: sai de Querite, sai de Querite e vá para Serepta, na região de Sidom, porque eu já levantei uma viúva para te sustentar. Era o encontro de um homem e de uma mulher de fé. Era o encontro de um homem e de uma mulher de fé. Elias sai de Tisbé, vai para o palácio, do palácio vai para Querite, e depois do campo de treinamento, Deus agora vai provar a fé do profeta. Ele vai para Serepta, em Sidom. Olha o que Deus falou para ele: vá para Serepta, que eu levantei uma viúva para sustentar você. Mas ela não tinha nem para ela. Ela tinha um único bocado de farinha e azeite, que ela ia fazer o último bolo, ia morrer ela e o filho. E Elias ouve a voz de Deus, e a Bíblia diz que ele vai. E quando chega em Serepta, eu fico imaginando a cabeça de Elias, olhando para aquela viúva pobre, sem nada, e talvez indagando o céu e dizendo: Senhor, a viúva é essa mesmo? Que eu achei que era uma herdeira de algum homem muito rico, mas eu estou diante de uma mulher que nada tem. Mas Elias não sabia que o Senhor estava ali, iniciando o seu ministério. E o Senhor fala no coração de Elias: fala para ela fazer um bolo e te dá. Olha que complexidade. A mulher não tem nada. Se ela dá para o profeta, ela morre de fome. O profeta está diante de uma palavra em que a mulher sustentaria ele, só que ela só tem um único bolo. Elias ia morrer de fome. E talvez Deus sussurra no ouvido de Elias, dizendo: Elias, o que importa não é o que os seus olhos estão vendo. O que importa é a palavra que eu coloquei no seu coração. Obedece, Elias. Obedece, Elias. Obedece, Elias. Deus está falando com alguém que obedece, Elias. Obedece, Elias, que a medida da sua obediência
é a medida do meu favor. A medida da sua obediência é a medida da minha bênção. A medida da sua obediência, Elias, é a medida do meu favor, Elias. A medida do seu compromisso comigo é a medida do meu milagre que eu tenho para você, Elias. Aquilo que você não imagina, Elias, eu vou fazer, porque eu já usei eu já usei alguém para te dar aquilo que você nunca imaginou que você receberia no tempo em que você recebeu. O que é para mim usar mais alguém para pagar as contas que tem, para que você inicie o projeto que eu coloquei na tua mão? Se eu sou o Deus que te sustentei no Querite, eu sou o Deus que vou te sustentar no deserto de Sidom. Descansa, diz o Senhor, aquieta-te o teu coração e saiba que eu sou Deus. Eu não te dei nada para que você fosse envergonhado, eu te dei para que o meu nome fosse glorificado. O Querite acabou, agora eu te coloquei em Serepta. É hora de você profetizar na casa da viúva, é hora de você abrir a boca, porque aquilo que não existe, eu vou fazer existir através da tua fé. Você pode levantar a mão, você pode começar a adorar a Deus. Oh glória, oh glória, aleluia, aleluia. O Senhor está perguntando para você: o que você quer que eu faça na sua vida essa manhã? Abra a mão, varão. Delemianto calavácia. Desceu um papel do céu em cima da tua mão aí. Eita, glória a Deus. Ai, minha catarabácia. Há um manto fino aqui da revelação hoje. Delemianto placataracia. Emianto plecatepetácia. O Senhor falou para mim: prepara as malas, que vocês conversaram esses dias, disseram: nós estamos precisando descansar, né, nega? Eita, glória a Deus. Nós estamos precisando descansar, nós estamos precisando passear, dar uma aquecida na relação. O duro é dinheiro que não tem, né? Não sobra. O Senhor falou: não vai precisar sobrar não. Porque aquilo que está na justiça eu estou arrancando de lá. Ai, amanda calabaracia. Eu estou tirando de baixo, eu estou colocando em cima. Te prepara, porque eu estou dobrando a sua expectativa. Aquilo que você imaginou que você vai receber, eu estou dobrando a expectativa para alegrar o coração da tua família e para que você cumpra o propósito que eu coloquei no teu coração. Você pode adorar a Deus aí, meu irmão? Você pode exaltar a Deus aí? Oh! Aleluia! Oh! Aleluia, Jesus. Põe de pé. Ola macandarabaxalavácia. Neremianto calabai. Oh, glória a Deus. Coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Aleluia. Oh, Jesus. Não sei mais viver sem ti. Neremianto calácia. Adora Ele, vai. Adora Ele. Adora Ele. Diga a Ele: Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero viver para a glória do teu nome. Ele está colocando a tua família de pé. Ele está estruturando os seus caminhos. Ele está ungindo os teus lombos. Ele está te fortalecendo essa manhã. Oh! Aleluia! Você me leva ao Deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Aleluia, Jesus. Leviandro Blacalavara Charamanagaia. Leverembranto Colobara Saracandarábia. Oh, Jesus. Santo, 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 santo. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe
Pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Senhor, nós cremos na tua palavra, nós cremos no teu amor, nós cremos na sua fidelidade. Nos ensina, Deus, nos ensina a obedecer às suas ordens. Nós queremos, ó Deus, viver os teus propósitos, assim como tu chamastes a Elias, o teu servo. Nós queremos ser por ti sacados para a grande obra que tu tens a realizar na face dessa terra, que nós estejamos dispostos a obedecê-lo. Nos ensina, Pai, a trilhar o caminho de obediência, ó Deus, a enfrentar aquilo que é paradoxal, aquilo que é ilógico, assim como Abraão, teu servo, ouviu a tua voz, saiu da tua terra, da tua parentela. Nós queremos obedecer a ti, viver as tuas promessas, nos sentir plenos, satisfeitos, completos. Usa, Pai, o querite para trabalhar em nós. Usa, Pai, o querite, ó Deus, para nos desenvolver, para produzir vida, aperfeiçoamento. Usa Sidom para testar a nossa fé. Usa, Deus, Serepta para desenvolver a nossa fé. Alamandara calabaraxéria. Levanta um povo forte, levante guerreiros e guerreiras do meio da tua igreja. Derrama do teu espírito essa manhã, que a honra do Senhor venha sobre o teu povo. Restaura, fortaleça, consola, renova. Seja tocado pela presença de Deus. Seja tocado pela presença de Deus. Seja cheio da presença de Deus. Alamandaragaraborecanarabaranassou. Lamandaracalabaracharabandacalavácia. Oh, aleluia, Jesus. Você que está com a tua esposa ou com o teu esposo, abraça ela. Alamacandarabashobicominagasséria. Aleluia. Talvez você está no querite no seu casamento. Quem sabe você está passando dias difíceis na sua relação, e só Deus sabe. Um casamento desajustado, como ele mexe com as emoções dos indivíduos que o compõem. E esse tempo de querite do teu casamento é um tempo de aperfeiçoamento, é um tempo de crescimento, é um tempo de avanço. Parece que muitas coisas, quem sabe, em volta, em torno do teu casamento secaram, mas os mananciais de Deus continuam fluindo. E esse é um tempo para que você cresça, para que você seja aperfeiçoado por Deus e aperfeiçoada. Senhor, nós oramos pelos casais dessa igreja, pelos irmãos e as irmãs que contigo fizeram uma aliança e decidiram partilhar dessa relação e cumprir o propósito do Senhor. Que essas alianças sejam guardadas em Ti, que eles sejam fortalecidos pelo Senhor, que esse casamento em Ti faça proezas. Senhor, guarda-os em nome de Jesus. O divórcio, a infidelidade conjugal, toda obra do maligno caia por terra. Ó Deus, tudo aquilo que Satanás tem tentado se aproveitar desse tempo desafiador no qual eles estão vivendo. Ó Senhor, que o Senhor fortaleça nessa manhã esses casamentos, eles se ajustem, eles aprofundem a intimidade e eles compreendam, ó Deus, o tempo em que eles estão vivendo, porque a sua palavra diz que há tempo para todas as coisas. Há um tempo de semear e um tempo de colher, há um tempo, ó Deus, de chorar e há o tempo de sorrir. Que eles compreendam a estação na qual eles estão e que isso
isso não seja motivo para o rompimento dessa relação. Abençoe as famílias aqui representadas, abençoe, Deus, todos os irmãos que aqui estão, assim como tu fizeras com Elias, faça conosco e nos use para a glória do teu santo nome. Levante as mãos aos céus, que o Senhor abençoe e te guarde, que Ele levante o rosto sobre ti e lhe conceda a paz, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje, para todo sempre. A igreja diz amém. Vai em paz, Deus te abençoe.